Amor em Chamas, uma história de drama e superação. Olá, pessoal. Você já imaginou como um amor que parecia perfeito pode se transformar em um labirinto de traições e desconfiança? O que aconteceria se a verdade surgisse e tudo tivesse que mudar? Junte-se a nós nessa jornada emocionante de reviravoltas inesperadas e superações surpreendentes. Deixe seu like e faça parte da nossa comunidade, onde exploraremos cada detalhe dessa história intrigante. Você sabia que cada interação sua pode revelar segredos ocultos e reflexões poderosas sobre amor e confiança? Não fique de fora. Sua voz é essencial para essa conversa. Vamos juntos desvendar os mistérios do coração e descobrir o que realmente significa amar. Estamos animados para ter você conosco nessa aventura. Você vai se surpreender. Na pequena cidade de Londres, onde o sol parecia sempre brilhar, havia um brilho intenso que iluminava a vida de Clara e Miguel. À primeira vista, eram o casal perfeito, inebriados por uma paixão juvenil que transbordava. Todos em Londres os viam como a encarnação do amor verdadeiro. Caminhavam de mãos dadas pelo Parque Central, rindo e fazendo planos para o futuro, um futuro que parecia tão promissor. No entanto, por trás desta fachada de felicidade, uma sombra começava a se formar. E era algo que Clara jamais poderia imaginar. Quando um e-mail misterioso chegou na caixa de entrada de Miguel, ele rapidamente o encerrou sem que Clara visse. Ela percebeu que algo não estava certo. O cheiro da liberdade que tanto desejava rapidamente se tornava um obstáculo intransponível, enquanto a insegurança e a dúvida começaram a florescer em seu coração como ervas daninhas. A primeira vez que a dúvida se infiltrou foi quando Clara viu Miguel com uma expressão estranha ao receber uma mensagem no celular. Ela pigarreou e perguntou se estava tudo bem. Ele hesitou. Disse que era apenas um trabalho, mas os olhos dele não conseguiam esconder a inquietação. O que estava acontecendo? Era um sentimento perturbador, como um eco distante que não desaparecia. À medida que dias se passaram, as mensagens não lidas no celular se tornaram um tormento que não a deixava em paz. Diante dessa crescente inquietação, Clara começou a questionar sua própria percepção de realidade. Afinal, seria possível que o amor de sua vida estivesse lhe ocultando um segredo profundo? Você já sentiu um calafrio na espinha ao perceber que em algo que parecia sólido havia uma fissura, um indício de que a verdade poderia ser ainda mais dolorosa do que a dúvida? O ar alheio em relação às suas percepções cotidianas não era mais relaxante. Ao invés de calor e carinho, o brilho do amor agora se tornava uma armadilha. Ela sentiu que precisava entender o que estava acontecendo antes que esse amor que uma vez ardia forte se transformasse em cinzas geladas. Acertar as contas nunca era fácil, e com cada dia que passava, a tensão entre Clara e Miguel aumentava como um fogo nada controlado. O que antes eram olhares de amor agora se tornaram olhares cautelosos. O clima em casa era palpável. Uma mistura de ansiedade e medo pairava no ar. O jantar, que costumava ser um momento de partilha agora, se tornava uma tortura silenciosa. Clara se lembrava de quão felizes foram, e cada garfada enfiava mais fundo a faca da desconfiança em seu coração. Em uma noite fatídica, Clara decidiu que era hora de encarar a verdade. O que poderia ser mais frustrante do que o silêncio entre ambos? Durante um jantar cheio de risos forçados e silêncios constrangedores, Clara se voltou para Miguel com determinação. "Nós precisamos falar sobre isso", disse ela, a voz tremendo e carregada de emoção. Miguel a olhou, os olhos cheios de um misto de preocupação e tensão. "Sobre o que?", perguntou ele, um pouco hesitante, mas Clara não se deixou distrair. "Sobre nós, sobre as coisas que não são ditas." Neste momento, o mundo atrás deles parecia desvanecer, e tudo o que restava era a intensidade daquela conversa iminente. O jantar se transformou em um campo de batalha emocional, onde cada palavra se tornou uma arma afiada, pronta para perfurar a pele da verdade oculta. "Você não é mais o mesmo", Clara continuou, a voz quase num sussurro, carregada de dor. "Eu sinto que você está escondendo algo de mim." A expressão de Miguel se alterou, e uma sombra de pânico atravessou seu rosto.
Clara mal podia acreditar que as chamas da dúvida estavam consumindo a base do que um dia foi um amor invulnerável. No entanto, ele havia mentido para ela, e essa mentira agora se tornava um fardo insuportável. Naquele momento de silêncio opressivo, cada segundo parecia esticado a uma eternidade, e Clara percebeu que estava flertando com algo muito mais profundo do que a traição. Era uma luta pela sobrevivência do que ainda restava de sua sanidade emocional. Após o jantar que quase se transformou em um campo de batalha, Clara decidiu que a única maneira de sanar sua dor era procurar ajuda. Não de Miguel, mas de alguém que a conhecesse bem. Laura, sua amiga de longa data, sempre a apoiara em momentos difíceis. As noites passando sozinha se tornaram insuportáveis, e as noites de insônia frequentemente deixavam Clara à mercê de seus próprios demônios. Com o céu coberto por nuvens escuras e a chuva batendo contra a janela, Clara resolveu que não poderia enfrentar isso sozinha. Em uma tarde nublada, ela se encontrou com Laura em um acolhedor café no coração da cidade. O aroma do café fresco envolvia as duas amigas, mas Clara mal conseguia apreciar a bebida. Enquanto Laura escutava atentamente, Clara desabafou sobre seus medos e inseguranças. Sinto que, a cada dia que passa, estou perdendo meu marido, admitiu Clara, com lágrimas nos olhos. Laura a olhou, compreendendo que a situação era crítica. Às vezes, respondeu Laura, a melhor maneira de resolver um problema é enfrentá-lo de frente. O que quer que esteja acontecendo, você precisa descobrir. As palavras de Laura, como uma faísca em um campo seco, acenderam um novo tipo de coragem dentro de Clara. Desvendar a verdade pode ser doloroso, mas você nunca saberá como será a sua liberdade a não ser que enfrente esses desafios. Você já teve uma conversa que redefiniu a maneira como você se via. Clara não apenas se sentia empoderada por Laura, mas também começou a perceber que sua vulnerabilidade poderia ser sua maior força. Com essa nova determinação, Clara decidiu que não iria mais ficar à margem da vida de Miguel. Ao invés disso, ela se tornaria a protagonista da própria história, mesmo que isso significasse desbravar territórios desconhecidos e arriscados. A verdade era como uma serpente escondida entre as folhas, perigosa, mas cheia de mistérios a serem revelados. Armada com um novo propósito, Clara começou sua investigação, transformando-se quase em uma detetive emocional. A cada dia, ela se sentia mais determinada e mais próxima da verdade. Ela começou a observar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Miguel costumava ser aberto sobre suas atividades diárias, mas agora seus telefonemas eram sempre privados, e as mensagens tornaram-se algo oculto, escondido sob senhas e silêncios. A primeira dica surgiria durante um dia comum. Após um telefonema em meio a uma conversa íntima, Clara notou que Miguel se afastou rapidamente, como se estivesse escondendo um segredo inconfesso. Aquilo agiu como um estupim. A adrenalina disparou em suas veias. O que ele estava escondendo? Durante semanas, Clara monitorou os movimentos de Miguel, quase tornando-se uma sombra em sua vida. Com cada descoberta, o peso da dúvida se tornava mais pesado, e o amor que um dia sentiu começava a se misturar com um veneno amargo. Você já se sentiu como se estivesse vivendo em um filme de suspense, onde a cada esquina poderia haver uma nova revelação? Em uma dessas noites, Clara recebeu uma mensagem anônima que a deixou ainda mais intrigada. Cuidado, Clara. Você não conhece Miguel como pensa. O que isso significava? Essa mensagem era uma advertência ou apenas uma provocação? O medo se transformou em combustível, e Clara decidiu que a única maneira de avançar era investigar esses mistérios, mesmo que isso a levasse a lugares obscuros. O amor estava em chamas, mas ela estava determinada a não se queimar nesse fogo, mesmo que essas chamas quisessem consumi-la. Naquela noite fatídica, as revelações que surgiram no horizonte pareciam um pesadelo, mas a realidade é que Clara estava prestes a se deparar com a verdade que nunca esperou descobrir. Com as evidências em mãos, ela decidiu confrontar Miguel, o momento em que as duas realidades colidiriam de forma explosiva. O coração dela pulsava rapidamente, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Aquela foi a noite em que o sol se pôs atrás das sombras que se acumulavam, e Clara soube que não poderia se esconder da verdade por mais tempo.
Quando ela finalmente convocou Miguel para conversar, o ambiente estava carregado de tensão, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Miguel, eu sei, começou Clara, a voz firme, mas o coração apertado. Ele a olhou como se tivesse levado um soco no estômago. O que você sabe? Questionou ele, a voz trêmula. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Foi quando Clara decidiu abrir seu celular, revelando as mensagens que encontrou, preenchidas com segredos e promessas trocadas, uma antiga paixão de Miguel que não se extinguiu. Nesse momento, o silêncio se tornou ensurdecedor. Miguel, incapaz de negar, simplesmente se sentou, a cor do seu rosto mudando de um vermelho vibrante para um cinza desbotado. O olhar de Clara se transformou. Dos olhos cheios de amor agora era um furacão de emoções conflituosas. Você já esteve no meio de uma verdade que poderia mudar tudo. Clara viu a batalha interna em Miguel. O amor que tinha era real, mas traído e misturado à culpa que se acumulava como as nuvens de uma tempestade. Mas ela estava decidida a não se tornar uma vítima. A raiva e a tristeza pulsavam em seu interior. Mas neste momento, algo dentro dela se solidificou. Essa era a hora da verdade, e a cada segundo que passava, ela se sentia mais forte. O confronto entre Clara e Miguel se aprofundou em um ciclo de emoções que poderia ter devastado qualquer relacionamento. Mas ao invés de buscar vingança, Clara optou pela superação. Uma onda de clareza a invadiu. Ela se negou a ser a sombra de alguém que não a respeitava. Eu não vou permitir que isso me queime. Você pode tentar me apagar, mas eu renascerei das cinzas, declarou Clara com um fervor desconhecido até então. As palavras eram como chamas que iluminavam a escuridão daquele momento. Miguel, confrontado com seu próprio fracasso, não conseguia olhar diretamente nos olhos de Clara. Ele sabia que havia traído a confiança dela e agora, por mais que quisesse explicar, as palavras fugiam. Esta noite transformou-se em um épico conflito entre sombras e luz. Clara decidiu que a verdade, por dolorosa que fosse, seria seu escudo. Naquele momento de revelação, ela se rebelou contra o papel de vítima. A dor da traição seria algo que ela superaria, e cada lágrima derramada se tornaria uma estrutura para seu crescimento. Você acredita que a vulnerabilidade é uma fraqueza ou uma força? Clara começou a sentir essa vulnerabilidade se transformando em uma poderosa tocha, iluminando seu caminho. Sabendo que precisava por um ponto final no que aprendia, ela decidiu que era hora de reconstruir sua vida. E assim, Clara fez uma escolha que se tornaria um ato de amor próprio: afastar-se daquilo que não a respeitava. O verdadeiro amor deveria ser cercado de respeito, compreensão e honestidade, valores que Miguel não havia conseguido manter. Ao sair de seu relacionamento, Clara estava decidida a não apenas curar suas feridas, mas a resgatar sua essência. Meses depois daquela noite revolta, Clara se via em um novo espaço, onde o sol brilhava mais intensamente do que nunca. Em cada esquina que passeava, havia a leveza de um novo capítulo surgindo em sua vida. A jornada não foi fácil, mas Clara havia aprendido a importância de se colocar em primeiro lugar. A cada amanhecer, ela se lembrava do que superou: as noites de choro, os dias de incerteza e a coragem que lhe permitiu se libertar. O combustível de sua resiliência era palpável, e Clara começou a entender o poder de se reerguer após a queda. Certo dia, enquanto caminhava pelo parque, o cenário que antes era um campo de batalha de lembranças dolorosas agora se tornava uma lousa em branco de novas possibilidades. Para sua surpresa, Miguel apareceu. A expressão em seu rosto era de arrependimento genuíno. Em vez de desprezo, Clara o olhou com uma calma inesperada. "Clara, eu sinto muito", começou ele, seus olhos cheios de lágrimas. "Eu errei e entendo se você não quiser me ouvir." Para sua própria surpresa, Clara percebeu que não estava mais presa àquela dor. Após tudo o que havia enfrentado, a verdade finalmente se materializava como um novo começo. "Miguel, eu te perdoei", disse ela, mas não porque quisesse reatar, mas porque precisava se libertar do peso que ele representava. Você já teve um momento de epifania em que percebeu que o verdadeiro perdão era mais sobre liberar a si mesmo
do que sobre o outro. Clara sorriu. Não porque a dor havia desaparecido, mas porque ela havia finalmente aceitado seus próprios erros e o amor que tinha por si mesma. Ao caminhar para a frente, Clara se deu conta de que as chamas que um dia a consumiram agora eram luzes de esperança, sua força e a certeza de que o amor verdadeiro, um amor que respeitasse, estava por vir. A vida cheia de recomeços estava apenas começando. Muito obrigado por estar conosco até o final do vídeo. Sua companhia faz toda a diferença e juntos formamos uma comunidade incrível. Se essa história tocou o seu coração, que tal compartilhar com amigos e familiares? Você pode inspirá-los a refletir sobre suas próprias experiências. Quem sabe, pode ser o empurrão que alguém precisava. Não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. E agora, para continuar essa jornada emocionante, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Estamos animados para ver você novamente e descobrir o que vem a seguir. Até logo!